E o Senhor falou a Moisés: Dize aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, e todo homem cujo coração se mover voluntariamente, tomareis dele minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata, cobre, estofo azul, púrpura, carmim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiros tintas de vermelho, peles de antílopes, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E eles me façam um santuário para que eu habite entre eles, de acordo com tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, fareis assim mesmo. E eles façam uma arca de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2,5 côvados, e sua largura de 1,5 côvado, e sua altura de 1,5 côvado. E a cobrirás de ouro puro. Por dentro e por fora a cobrirás. E farás uma moldura de ouro sobre ela ao redor. E fundirás 4 argolas de ouro para ela, que porás nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado e 2 do outro. E farás varais de madeira de acácia, que cobrirás de ouro. E meterá os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por eles a arca. Os varais deverão ficar nas argolas da arca, e não serão tirados dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. E farás um propiciatório de ouro puro. Seu comprimento será de 2,5 côvados, e sua largura de 1,5 côvado. E farás 2 querubins de ouro. Tu os farás de ouro maciço nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade e o outro na outra extremidade. Fareis os querubins de uma só peça com o propiciatório nas 2 extremidades dele. E que os querubins estendam suas asas por cima do propiciatório, cobrindo-o com as asas, e as faces estejam voltadas um para o outro. As faces dos querubins estejam voltadas para o propiciatório. E ponha o propiciatório em cima da arca, e ponha o testemunho que te darei dentro da arca. E ali eu virei a ti, e eu falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, a respeito de tudo o que eu te ordenar no tocante aos filhos de Israel. E faze uma mesa de madeira de acácia, seu comprimento será de 2 côvados, sua largura de 1 côvado e sua altura de 1,5 côvado. E a cobrirás de ouro puro, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. E faze uma moldura de 4 dedos de largura ao redor, e faze uma bordadura de ouro ao redor da moldura. E faze 4 argolas de ouro, e põe as argolas nos 4 cantos que estão sobre os 4 pés. Junto da moldura as argolas ficarão como lugares para os varais para se transportar a mesa. E faze estes varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro, e se conduzirá a mesa por meio deles. E faze seus pratos, suas colheres, seus vasos e suas tigelas com as libações que serão oferecidas. Faze-os de ouro puro. Põe os pães da propiciação diante de mim sobre a mesa para sempre. E faze um candelabro de ouro puro. Este candelabro seja feito de ouro maciço, tanto seu pedestal como sua haste. Seus copos, seus cálices e suas corolas formarão uma só peça com ele. 6 braços devem sair de seus lados, 3 de um lado e 3 de outro. Sobre um braço haverá 3 copos como de flores de amêndoa, com cálice e corola. Também no outro braço 3 copos como de flores de amêndoa, com cálice e corola. Os 6 braços que saem do candelabro serão feitos assim. E na haste central haverá 4 copos como de flores de amêndoa, com seus cálices e suas corolas, e um cálice debaixo de 2 braços, formando com a haste uma só peça. Outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça com a haste, e ainda outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça com a haste. Seja assim para os 6 braços que saem do candelabro. Os 6 cálices e os seus braços formarão uma só peça com a haste.
O todo será de obra maciça de ouro puro. Sejam feitas 7 lâmpadas que se acenderão para iluminar diante dele. Os seus espevitadores e os seus cinzeiros sejam de ouro puro. O candelabro, com todos os seus utensílios, sejam feitos com 1 talento de ouro puro. E observa para que o faças conforme seu modelo que te foi mostrado no monte. Faze o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido e de estofo azul, púrpura e carmesim. Faze-as com querubins, obra artisticamente trabalhada. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas sejam da mesma medida. 5 cortinas sejam enlaçadas cada uma à outra, e as outras 5 sejam enlaçadas da mesma maneira. Faze laçadas de estofo azul na orla da última cortina do primeiro grupo. Faze da mesma maneira na orla da primeira cortina do segundo grupo. Faze 50 laçadas na orla de uma cortina, e 50 laçadas na orla da outra. Faze 50 colchetes de ouro, e prende as cortinas com eles, uma à outra. Desta maneira o tabernáculo ficará como um todo. Faze cortinas de pelos de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Faze 11 destas cortinas. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados, e a largura de cada cortina de 4 côvados. As 11 cortinas serão da mesma medida. E ajunta 5 cortinas em um grupo, e as outras 6 cortinas em outro grupo, e dobra a 6ª cortina na frente da tenda. E faze 50 laçadas na orla da última cortina do primeiro grupo, e outras 50 laçadas na orla da primeira cortina do segundo grupo. E faze 50 colchetes de bronze, e coloca os colchetes nas laçadas, e ajunta desta maneira a tenda para que se torne um todo. E o restante que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, ficará pendente nos fundos do tabernáculo. E o côvado que sobejar de um lado e de outro no comprimento das cortinas da tenda, penderá de um e de outro lado do tabernáculo para cobri-lo. E faze coberta de peles de carneiros para a tenda, tintas de vermelho e por cima desta uma cobertura de peles de antílopes. E faze as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que serão colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua seja de 10 côvados e sua largura de 1 côvado e meio. Cada tábua tenha 2 encaixes, unida uma à outra por travessas. Faze desta maneira com todas as tábuas do tabernáculo. E faze as tábuas para o tabernáculo, 20 delas estejam para o lado meridional. Faze 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo da outra para os 2 encaixes dela. Faze 20 tábuas para o outro lado do tabernáculo, o que dá para o norte, e 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo da outra. E no lado posterior do tabernáculo, que dá para o ocidente, faze 6 tábuas, e faze 2 tábuas para os cantos do tabernáculo no lado posterior. Elas serão unidas do mesmo modo, se estendendo inteiras até a primeira argola em cima. Assim será feito com as 2 tábuas, elas serão para os 2 cantos. Assim haja 8 tábuas com suas 16 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra. E faze travessões de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como 5 para as tábuas do lado posterior do tabernáculo que dá para o ocidente. O travessão central passará pelo meio das tábuas, de uma extremidade à outra. E cobre de ouro as tábuas, e faze de ouro suas argolas como lugares para os travessões, e cobre de ouro os travessões. Levanta o tabernáculo como modelo que te foi mostrado no monte. E faze uma cortina de azul, púrpura, carmim e linho fino torcido. Com querubins faze as obras artisticamente trabalhadas. E suspende-a sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro. Seus colchetes sejam de ouro, sobre 4 bases de prata. E pendura a cortina debaixo dos colchetes e leva a arca do testemunho para dentro da cortina.
Esta cortina seja para a voz de separação entre o lugar santo e o santo dos santos. E põe o propiciatório sobre a arca do testemunho do Santo dos Santos. Coloca a mesa fora da cortina, e o candelabro de frente da mesa para o sul do tabernáculo, e põe a mesa para o lado norte. E faze um reposteiro de azul, púrpura, carmim e linho fino torcido, obra de bordador para a porta da tenda. E faze 5 colunas de madeira de acácia, cobrindo-as de ouro, e seus colchetes sejam de ouro. Para o reposteiro, cobrindo-os de ouro, seus colchetes também serão de ouro, e funde 5 bases de cobre para eles. E faze o altar de madeira de acácia, tendo o comprimento de 5 côvados e a largura de 5 côvados. O altar seja quadrado, a altura seja de 3 côvados. E faze suas pontas em seus 4 cantos. Suas pontas farão uma só peça com o altar, e o cobrirás de cobre. E faze os cinzeiros para recolher sua cinza, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros. Faze todos os seus utensílios de cobre. E faze uma grelha de cobre em forma de rede. E faze 4 argolas de cobre para esta rede em seus 4 cantos. E põe embaixo da borda em volta do altar, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. E faze varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de cobre. Os varais sejam colocados nas argolas, e estejam de um e de outro lado do altar quando for levado. Faze o oco de tábuas, como te foi mostrado no monte, desta maneira sejam feitos. E faze o átrio do tabernáculo. No lado que dá para o sul, o átrio tenha cortinas de linho fino torcido de 100 côvados de comprimento. E suas colunas sejam 20, e suas bases 20, todas de cobre. Os colchetes das colunas e suas faixas sejam de prata. E ao longo do lado do norte haja cortinas de 100 côvados de comprimento, e sejam 20 suas colunas e 20 as bases destas, todas de cobre. Os colchetes das colunas e suas faixas sejam de prata. E na largura do átrio do lado do ocidente, hajam cortinas de 50 côvados, sejam 10 suas colunas e 10 as bases destas. E da mesma maneira, a largura do átrio do lado que dá para o nascente seja de 50 côvados. E as cortinas para um lado da entrada tenham o comprimento de 15 côvados, suas colunas sejam 3 e 3 suas bases. E para o outro lado as cortinas sejam de 15 côvados, sejam 3 suas colunas e 3 suas bases. E para a porta do átrio haja um reposteiro de 20 côvados de azul, púrpura, carmim e linho fino torcido, obra de bordador. Sejam 4 suas colunas e 4 suas bases. Todas as colunas em volta do átrio estejam cingidas por faixas de prata. Seus colchetes sejam de prata, mas suas bases sejam de cobre. Sejam de 100 côvados o comprimento do átrio, e sua largura por toda a extensão seja de 50 côvados, e a altura de 5 côvados. As cortinas sejam de linho fino torcido, e as bases das colunas sejam de cobre. Todos os vasos do tabernáculo para todos os serviços, e sejam de cobre todas as suas estacas. E ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido, para a iluminação, para que a lâmpada brilhe sempre. Na tenda da revelação, ao lado exterior da cortina, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservem em ordem, desde a tarde até pela manhã perante o Senhor. Seja este um estatuto perpétuo para as gerações dos filhos de Israel.